Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Amar, podcast residencial. Aqui nós falamos sobre envelhecer com propósito, qualidade, leveza e gestão. A gente abre conversas que unem o coração, mostrando que o cuidado é tanto uma forma de amor quanto de grande responsabilidade. Hoje nós vamos falar um assunto essencial, que muitas vezes é deixado de lado: as leis, normas e padrões de qualidade que norteiam o trabalho nas casas de repouso. E para isso hoje a gente recebe uma convidada super especial, incrível, a Larissa Andrade. Ela é especialista em gerontologia e fundadora da GeroQuali, que tem transformado o modo como ILPIs de todo o Brasil funcionam. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, André e Michele. O prazer é todo nosso. E, inclusive, a Larissa ela está trabalhando com o Gere Fácil, que é o sistema que a gente utiliza na empresa já faz uns 5 anos. A gente gosta bastante, aqui, fazer uma propagandinha. A gente gosta bastante, inclusive a gente conversa direto com o Gustavo também. É um real parceiro aí de negócio. A gente gosta muito do jeito que eles trabalham e do jeito que realmente o sistema funciona. E eles trouxeram uns brindezinhos aqui, amei. Como que chama esse robozinho mesmo? Esse é o Gerinho. É o Gerinho. A novidade da Gere Fácil. É a inteligência artificial dentro do nosso sistema de gestão. Legal. Muito bacana, gente, gostei. Larissa, eu já queria fazer uma pergunta direto assim, porque assim, o que é, até difícil de falar, um profissional de gerontologia? Vamos lá. O gerontólogo, ele é um profissional da área da saúde com habilidade e competência para atuar na gestão dos serviços e atendimentos para a pessoa idosa. Então, é um profissional que atua dentro da gestão, mas com um olhar voltado para os aspectos biopsicossociais do processo de envelhecimento humano. E aí, inclusive quando você foi lá com o Gustavo no residencial, você comentou que só tem 2 faculdades, não é isso? Dessa área no Brasil? Gerontologia. Isso. O curso de graduação reconhecido pelo MEC, hoje ele está disponível na USP, no campus da IASH USP em São Paulo, na Zona Leste. Foi fundado em 2005 e na UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, foi fundado no ano de 2009. Então, o bacharelado mesmo, o curso de graduação, ele é disponível hoje no Brasil somente nessas 2 universidades. E Legal. qual delas você fez? Agora eu já fiquei curiosa. Bom, eu fiz tanto a graduação quanto o mestrado na UFSCar, em São Carlos. Que bacana. Larissa, e assim, quando a gente fala de qualidade dentro de um residencial para idosos, do que realmente ali a gente está falando? Bom, a qualidade é algo muito amplo, né? Mas não tem como a gente pensar em gestão sem olhar para a qualidade. Então, a qualidade, quando ela está relacionada ao cuidado, o ponto de partida são os processos assistenciais. Então, dentro de um residencial, quando eu penso na assistência, eu vou trabalhar e pensar lá na origem da ILPI. Qual é a finalidade dela? É garantir um cuidado a longo prazo, então uma assistência integral para a pessoa idosa. Então, eu preciso ter as rotinas bem estabelecidas, os POPs, que são os famosos procedimentos operacionais padrão, bem estabelecidos e bem descritos, de forma visual, para que a minha equipe entenda realmente o que ela precisa realizar dentro de determinada atividade ou atuação. Então, nós iniciamos sempre olhando para os processos assistenciais. Depois disso, eu tenho que pensar como que é o acolhimento tanto da pessoa idosa quanto da família ou do responsável que procura. Então, eu tenho que pensar como é que está a qualidade do meu atendimento, desde a recepção até o que nós chamamos de bastidor, que pode ser o dormitório desse idoso, o banheiro, onde a gente vai realizar um cuidado mais individual e mais íntimo. Então, nós iniciamos pensando nos processos assistenciais e depois a gente vai permear toda essa parte de acolhimento, que vai desde a recepção, desde o primeiro contato, porque ali vai dizer qual a percepção que ele tem, né? Então, a qualidade, quando a gente vai buscar aí grandes referências no mundo acadêmico, ela é o resultado da equação, da experiência mais a percepção. Sem dúvida, sem dúvida. Muita gente associa ali a norma com burocracia,
né? Mas na prática, o que muda na ILPI? O que realmente esses protocolos eles fazem quando são bem estruturados? Quando você tem protocolos que são bem estruturados, você tem que partir do ponto inicial. A sua equipe, ela precisa ter clareza e ciência do que está ali naquele protocolo. Então, antes de eu elaborar ou encontrar um modelo e aplicar na minha instituição, eu preciso primeiro conscientizar a minha equipe. Então, a equipe precisa saber qual o propósito do residencial. Então, quem é o cliente que aquele residencial atende? Perfeito. Qual é a visão e o objetivo dos donos, dos gestores do residencial? Sim. Quando eles têm claro o cliente, o propósito, quando eu vou explicar qualquer rotina, qualquer nova prática, ele vai ter uma absorção maior. Sem dúvida. Porque ele vai entender o porquê. Então, você tem um protocolo bem desenhado, bem descrito, dentro da sua realidade. Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Esse protocolo, essa rotina, ela vai traduzir realmente o perfil do meu residente? Não adianta eu propor algo completamente fora da nossa realidade, né? Isso, exatamente. Então, ele tem que transmitir a sua realidade concreta. A sua equipe tem que saber o porquê, quando e como usar aquele procedimento que está descrito. Assim, você vai conseguir atingir bons resultados. E como eu sei que eu estou atingindo um bom resultado? Fazendo a gestão por indicador. Então, é muito importante ter os indicadores de qualidade, tá? Sim. E não tem uma receita de bolo. É o gestor que vai entender quais são os resultados que impactam diretamente a saúde do meu negócio. Pode ser um indicador de queda, de lesão por pressão, de satisfação do cliente, taxa de admissão. Então, a gente que tem que ter essa percepção do que colocar, do que implementar para fazer esses indicadores. A vigilância sanitária também nos cobra também alguns indicadores, né? Então, isso ajuda a contribuir para essas... Exatamente. Já dá um norte de como a gente caminhar. Isso. Então, aí... existem alguns pilares realmente legais e normativos? Sim. Quando nós pensamos em LPI, a legislação principal e a mais atuante, né, mais conhecida dentro da área, é a RDC 502 de 2021, da Anvisa, que ela vai dispor todas as normas de funcionamento, desde as partes de infraestrutura física, questão de segurança, equipe. Então, ela traz ali um norteador de como deve ser o funcionamento de um residencial. Logo depois, eu elencaria como a segunda lei aí vigente e que a gente precisa olhar com muita atenção é o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Da Lei 10.741 de 2003, que traz os aspectos relacionados aos direitos e às proteções da pessoa idosa, né? E, por fim, não menos importante, a Política Nacional do Idoso, né? Da Lei 8.842 de 1994. Que vai trazer todos os assuntos relacionados às políticas voltadas para o processo de envelhecimento. Legal, eu queria voltar aqui um pouquinho a atenção para o nosso público e mostrar justamente isso. Pessoal, o podcast ele tem alguns pilares, né, que a gente iniciou tudo isso. Um deles, como a gente já tem visto nos outros podcasts, é eternizar as histórias dos idosos. Um outro é isso, mostrar para você, que é a população, você que daqui a pouco vai precisar colocar um pai, uma mãe, um tio dentro de uma casa de repouso, que isso não é largado, que isso é algo que tem lei, tem regras, tem estatuto, tem um monte de coisa, e a gente, assim, aqui como residencial, a gente sabe de tudo isso. Então, trazer uma pessoa que sabe ainda mais, vamos por assim, fez uma faculdade disso, né? É muito interessante para vocês entenderem quando precisar. Então, assim, eu me sinto muito feliz agora, ainda mais agora, que a gente está registrando tudo isso, porque realmente a gente recebe muitas... é muito importante, a gente recebe muitas famílias que não sabem de absolutamente nada. Culturalmente, as pessoas entendiam que era um ambiente largado. Que não tinha regra, que não tinha lei, que não tinha norma, que não tinha fiscalização. O asilo, mas não abandono. existe isso. Na verdade, é algo completamente diferente, né? Desde que muito bem documentado, porque a gente sabe que, infelizmente, existem
algumas casas que são clandestinas. Não vamos entrar nesse mérito, Sim. mas infelizmente existe. Então, quando você precisa procurar, tem a necessidade de buscar um residencial, é muito importante que você tenha noção de tudo isso que você falou. Não saber como você sabe que você Sim. fala com muita propriedade, né? Sim. Não estou falando sobre isso, mas para que você entenda o que você precisa buscar em um residencial quando você pensa no aspecto legal, Sim. né? E acho que existe sim essa fiscalização, acho que tem dado maior visibilidade para os residenciais por conta disso. Então, os próprios órgãos de fiscalização, eles têm olhado de outra maneira. Tem chegado dentro do residencial e até a forma que ele se porta para o gestor, para o responsável, já mudou. Sim. Porque no momento em que eles estão realizando as visitas, eles estão vendo que existem, sim, residenciais que entregam com qualidade, que pensam no bem-estar e na qualidade de vida do idoso que está ali. E falando sobre isso, eu já trago aí uma informação importante. Eu também sou avaliadora de acreditação da ONA. Que legal! E a ONA, no manual de 2026, que vai ser lançado agora em janeiro, ela inseriu as ILPIs dentro do programa de acreditação. Então, eu creio que é um marco muito importante para dar essa Sem visibilidade Com certeza. e mostrar que existe mais um órgão nacional com uma visibilidade internacional, né? A ONA hoje ela faz parte da ISQA, que vai trazer esse selo de qualidade também para as ILPIs. Então, eu entendo que é algo que vem para fortalecer e para mostrar que existe sim prestação de serviço com qualidade, que olha para o bem-estar e voltado para a pessoa que está dentro da ILPI. Que maravilhoso! Nessas suas consultorias, né, que você viaja aí o Brasil, o que você tem, assim, é uma dúvida bem legal, assim, o que você tem observado, né, quais são os erros mais comuns das ILPIs? ILPI, pessoal, quem não entende aqui ainda, é Instituição de Longa Permanência para Idosos, tá? Então, no comum a gente chama de casa de repouso. Então, quando a gente fala ILPI, é isso, é a casa de repouso. Então, assim, quais são os erros mais comuns que você tem visualizado? Encontrado, né? O que eu percebo principal, o gestor, ele não sente segurança para delegar muitas funções e muitas responsabilidades, seja para o supervisor direto, seja para o responsável técnico do trabalho. E nesse momento ele não consegue sentar na cadeira de dono para fazer a gestão, olhar para a estratégia, porque ele se vê ali preso dentro da operação. Então, eu vejo que falta uma segurança nesse gestor para poder delegar, para poder sair da operação, mas com a cabeça tranquila, que tem alguém fazendo essa gestão da maneira que ele gostaria de fazer. Então, o desafio de encontrar pessoas que façam isso. Exato. Pessoas que estejam preparadas. E dispostas. Exatamente. Né? Eu brinco que é sentar na cadeira do dono, né? Então, eu vou fazer a gestão como se o negócio fosse meu. Então, eu sinto essa dificuldade, essa falta de segurança do gestor. E, em contrapartida, vem a questão da capacitação. Então, hoje, o profissional que vai para a ILPI, muitas vezes não era o sonho dele estar ali, não era a primeira opção. Então, ele já chega com essa expectativa frustrada. Na cabeça dele, ele não precisa dar 100% ali. Calma aí, você fala o profissional que estudou ou aquele profissional que está... Porque assim, o que eu vejo também hoje é muito profissional que não teve realmente alguma coisa, eu vou ser cuidador. É disso que ela acha que é disso, né? É isso, né? Exatamente. Ou que tentou, muitas vezes, um processo seletivo um pouco mais burocrático para entrar num hospital, não conseguiu, então eu vou lá para casa de repouso. Que aí já é esse que tem formação técnica ou isso. Também, e aí acaba indo para uma casa de repouso achando que é algo ruim, pejorativo. Sim, não, na verdade eles acham que é algo simples, que Exato. você não precisa se doar tanto, que você não nesse precisa, sentido. Isso, ter aquele compromisso que você teria em outro local. Então eu entendo que muitas vezes até essa insegurança do gestor vem por conta desse perfil de profissional que ele encontra. Então, como é que eu vou sentir segurança se eu sei que quem está ali não consegue entregar da maneira que eu preciso, mas o profissional que eu tenho, a pessoa disponível que eu tenho no momento é essa. Então, eu tenho que trabalhar
com as armas que eu tenho naquele momento. Então, eu percebo que é isso, né? Então, hoje, o meu maior desafio dentro da consultoria, muitas vezes, é encontrar um enfermeiro gestor para que eu tire o gestor de cena, para ele pensar na estratégia, para mim conseguir passar essa segurança para ele. E isso foi um processo até recente, eu tive que fazer... Eu cheguei, falei, olha, eu acho que essa pessoa não é a indicada para ser o seu líder de cuidados. Mas eu estou te dando uma opinião, se você quiser tentar, vamos trabalhar assim. Passou um mês, a pessoa falou, Lari, me ajuda a fazer um processo seletivo? Realmente. Então vamos fazer o processo seletivo. Agora, 2 meses depois, que eu estou conseguindo sentar com essa gestora e ela efetivamente está fazendo gestão. Porque a gente encontrou uma pessoa e preparou para cuidar da casa dela e agora ela está fazendo a gestão. Ela consegue sair ali do operacional e voltar para a estratégia, né? Isso. Realmente é um desafio muito grande. Então... Isso que você colocou perfeito. E a pergunta de milhões fica, como que equilibra esse lado de gestão técnica com a parte de cuidado humanizado, né? A perguntinha de milhões aí, né? Vamos lá. Bom, a Geroquali, quando eu pensei, né, na minha empresa, eu fui gestora, né, em diferentes modelos de serviço. Então, eu comecei numa instituição filantrópica, fui para uma empresa privada familiar no interior de São Paulo. Depois, eu fui para uma rede de franquia e depois para uma multinacional. Então, eu vim gradualmente os níveis de cuidado e principalmente a exigência do cliente. Só que eu só entendi efetivamente como eu ia conseguir fazer gestão quando eu sentei na cadeira de líder primeiro e depois na cadeira de gestora. Então, eu tive que fazer um movimento numa empresa que foi meu maior desafio. E aí nós estamos falando de 90 quartos, 130 leitos, 110 colaboradores. E chegando a menina do interior, novinha, que tinha um olhar extremamente padronizado de gestão, de modelo de franquia e que estava indo para uma estrutura vertical de 6 andares, 2 prédios. Nossa. Então, foi um desafio. E eu só consegui efetivamente entregar os resultados esperados pelo CEO quando eu fui primeiro líder. Então, eu tive que entrar na operação. Eu tive que aparecer de surpresa de madrugada. Eu tive que conhecer primeiro quem era o meu público, quem era o meu cliente, quem era a minha equipe, quem seriam os meus liderados. E nesse processo, eu tive sim que fazer algumas mudanças. Não é gostoso você sentar e fazer um desligamento, você ficar ali procurando a pessoa certa, só que você precisa ser humano. Então, você tem que chegar, André, olha, você não está entregando da maneira que eu preciso. Vamos tentar? Eu preciso que você faça isso, isso, isso. Então, ser sincero e ser humano o suficiente para falar a verdade. Sabe? Não criar uma história e aí 2 semanas depois o seu ex-colaborador vai descobrir que outra pessoa sentou no lugar dele e você não foi humano o suficiente. Então, primeiro, você precisa ser líder. E quando eu falo ser líder, é olhar para as pessoas. É entender o seu negócio, é entender o cliente, entender o perfil, é entrar em todos os quartos, é entrar dentro da sua cozinha, é conhecer toda a sua estrutura. Porque você vai estar olhando. E na hora que eu saio ali do meu escritório e vou entrar dentro da lavanderia, eu começo a perceber coisas que o meu olhar treinado sabe que não é o melhor jeito de fazer, sabe? Que não é aquele equipamento que eu preciso agora. Quando eu fiz a função de líder, aí eu venho para a função de gestor. E o gestor, ele não vai focar mais nas pessoas, ele vai focar na atividade, porque ele precisa entregar um resultado. Sim. Então, eu consegui ter esse olhar humano, estando perto das pessoas, entendendo o meu público, me apresentando, para também não ter aquela fala lá, ó. A gerente entra lá dentro da sala dela, fecha a porta, ninguém nunca nem viu a cara dela, a família nem sabe o que está acontecendo e quer dar palpite aqui dentro. Exato. E depois, na cadeira de gestor, você já fez o diagnóstico. Então, você sabe aonde você está pisando, sabe com quem realmente você pode contar ou não. E quando eu falo gestor, é isso. É focar na atividade, é fazer gestão por indicador. É trabalhar com resultado e sempre envolver a equipe. Então, uma coisa que eu sempre fui é extremamente transparente com a minha equipe. Equipe, erramos. E um erro envolve o gestor, porque o que aconteceu? Que eu não criei barreira suficiente de segurança, eu não acompanhei o processo, às vezes eu não orientei. Então, não era um erro da equipe, era um erro nosso. Então, vamos sentar aqui e vamos trabalhar junto. O
que a gente precisa melhorar? Onde foi que a gente errou? Então, acho que o humano vem muito desse olhar de líder e a gestão vem na função de gestor, mas os dois papéis, eles se complementam. Isso que eu ia falar, os papéis precisam se complementar. Isso, exatamente. E uma coisa também que eu gosto de reforçar muito, né? Isso é uma coisa minha dentro da Geroquali, tanto que é gestão humanizada em gerontologia. Eu gosto de ter esse contato. Então, eu sei que no meu trabalho, eu preciso estabelecer um vínculo. Não tem como eu dar um treinamento sem antes perguntar, André, quem é você? Me fala da sua história. Sim. Da onde nasceu? Então, eu gosto de ter esse envolvimento para mim saber o que é importante para o André e para a Michelle. Sabe? O sonho é de quem? Aonde eles querem chegar? Porque aí eu traço uma metodologia de trabalho alinhada com a expectativa. Porque se a gente não alinhar a expectativa... Não vai funcionar, não vai para frente. Isso, não vai para frente. Não vai para frente. E quais técnicas você já viu que unem ali Não, na verdade é o contrário. Quais práticas você já viu que unem a técnica e afeto de uma forma, de um jeito exemplar? Que você olhou, né, e falou assim, olha, isso daqui, muito bacana. Olha, eu acho que no cuidado com o idoso, acho que vem desde você olhar no olho, sabe? Falar na altura dele, chamar ele pelo nome, mostrar que você se importa. Então, eu não vou sentar ali com o seu João só na hora que eu preciso comunicar a ele que ele não vai mais fazer parte aqui do meu residencial, por exemplo. Então, eu preciso criar o vínculo. Acho que toda relação, principalmente quando nós estamos falando de cuidado, você precisa criar o vínculo de alguma maneira. E pensar que ali é uma pessoa, independente se eu estou falando com o colaborador, ou se eu estou falando com a família, ou com o idoso. Então, eu preciso sentar, olhar para ele, estar na mesma altura. Quando essa função, você fala da enfermeira... Isso de todo mundo. Eu acho que de todo mundo, na verdade. E pensar que é uma pessoa, por exemplo, né, um relato de experiência. Eu tive uma queixa que chegou por meio de uma família, de uma idosa que se incomodava, porque quando a equipe de higiene ia entrar dentro do quarto dela, não pedia licença, entrava abrindo a porta direto. Olha, isso é um cuidado. Então, lembrar que tem uma pessoa ali. E daí foi toda uma questão de como comunicar. Então, nesse momento, eu entrei junto com a governanta na reunião e falei, olha, gente, imagina você tá lá na sua casa e chega uma pessoa abrindo a porta, uma pessoa que você nunca viu na vida, ela tá invadindo a sua privacidade. Porque, de fato, aquele espaço é a casa deles. Exatamente. A gente teve algo muito parecido, já faz um tempo, muito parecido mesmo. Ao invés de abrir a porta, acendia a luz. Olha aí. Então pronto. À noite. De noite. Não, gente. Calma aí. Né? Então, todo um trabalho também da Michelle de, gente, vamos lá, conversa, entende? Você sai acendendo a luz do quarto do seu filho? Então. Não, né? Exato. Então, aqui também não é assim. Você tem assim. que ter essa troca, de fato, né? Exato. Orientar, por mais que seja óbvio para nós, para o outro, aquilo às vezes não é óbvio. A gente precisa falar. Exato. O óbvio precisa ser dito. Né? Precisa então, ser dito. Eu creio que você pensar na humanização no cuidado é primeiro lembrar que ali tem uma pessoa, né? Que ela precisa ser respeitada, que você precisa estabelecer um vínculo e informar o que você vai fazer. Por mais simples que seja. Sabe? A pessoa, ela vai ter um sentimento de pertencimento. E ela vai falar, nossa, essa pessoa se preocupou comigo. Olha, lembrou que eu estou aqui. Porque às vezes uma das queixas também dos residentes é isso, né? Não, chegou aqui, já começou a fazer atividade, nem falou quem era. No automático. E isso serve para todos os setores dentro da ILPI. Porque o idoso é como... Eu sempre faço essa comparação. Porque o idoso é muito parecido com uma criança. Sim. Né? Então, você explicar, conversar, eles terem essa coisa do pertencimento mesmo, é muito importante para eles. Exatamente. Porque é um espaço coletivo, não é? É um espaço coletivo. Então, ele pode se sentir naturalmente perdido dentro daquele espaço. Então, quando você chama pelo nome, por exemplo, você já muda a sua conduta. Exatamente. Não é vozinho, não é vozinha. Não, é o nome do idoso. E uma informação também, assim, que eu descobri isso pesquisando, né? Então, a minha trajetória de pesquisa acadêmica também foi dentro de LPI. E eu fui criada pelos meus avós, por isso a gerontologia. Legal. Por isso essa afinidade com idosos. Quando eu nasci, os dois já eram idosos.
Então, assim, eu fui descobrindo e conhecendo muita coisa na minha trajetória de vida. E vim de uma família extensa, então tive contato com os meus tios, com as minhas tias, com bisavós. E aí, na minha cabeça, todo mundo tinha essa estrutura familiar. E eu fui assim para graduação. Desde que eu vou fazer pesquisa numa instituição filantrópica com 140 idosos no interior de São Paulo. E a minha pergunta de pesquisa era: os idosos que têm relações familiares possuem uma qualidade de vida maior que aqueles que não têm? E fui. Alegre, mas eu estava vendo o mundo da Larissa. Sim. E quando eu me deparo, vou fazer minha coleta, uma semana em campo, a minha primeira pergunta pro idoso era: quem é a sua família? Nossa, deve ter tomado uma rasteira ali. E eu volto, assim, uma semana arrasada pra sala da minha orientadora: professora, não vai dar, vou ter que mudar minha pesquisa. Por quê? Falei, porque os idosos, eles não falam da família quando eu pergunto quem é a família dele. Ele fala do colega de quarto. Ele fala do auxiliar de limpeza que entra todo dia pra limpar o quarto dele. Ele fala da psicóloga que ele vê uma vez por semana. E com isso, eu não mudei a minha pergunta de pesquisa dentro da iniciação científica, mas o meu TCC, eu mudei completamente. Foi a rede de apoio social do idoso que vive na ILPI. E só fazendo esse movimento de me colocar no lugar dele, de ir lá conversar, de entender, que eu percebi que é isso. Então, ele vai lembrar daquela pessoa que chegou para limpar o quarto dele, que falou um bom dia, Isso que mesmo. puxou uma conversa com ele. Então, olha o quanto é importante que as equipes que atuam dentro do residencial tenham essa visão. E para mim foi uma surpresa. Primeiro, eu voltei arrasada. Falei, eu não acredito. Mas isso quebrou muitas barreiras que a Larissa tinha e não sabia. Você nem imaginava. Eu nem imaginava. E daí eu fui estudar, entender melhor, porque eu falei, bom, é com isso que eu quero trabalhar. E aí, desde então, eu não saí mais da ILPI. Falei, é aqui, é isso que eu gosto de fazer. Esse é o ambiente. Até hoje, sim, eu percebo uma certa resistência de algumas pessoas quando eu falo o que eu faço. E isso a gente tá falando de um jantar com um casal de amigos, que a pessoa já entorta, sabe, o nariz. Nossa, trabalha em casa de repouso? Sim, trabalho. E não tenho vergonha de falar. Então, é isso. Então, olha a importância do cuidado, do olhar, do atendimento humanizado em simples atividades do dia que mudam totalmente a vida do residente. O legal é que é aquele que não conhece vê dessa forma, mas todos aqueles que conhecem falam, gente, isso daqui é fundamental, isso daqui é fantástico o trabalho Muda que a vocês visão fazem, muda completamente. totalmente a visão. Exato. Eu queria fazer uma pergunta, assim, eu tenho algumas respostas para essa pergunta, mas eu queria ouvir a sua opinião, assim, em relação a algo que a legislação não contempla, que você acha que deveria contemplar. Eu vou dar já um meu pré-exemplo, que eu já falei em outros podcasts, que, assim, para mim, um concentrador de oxigênio deveria ser obrigatório, porque isso salva vidas. Mas, assim, qual que é a sua visão? Existe mais coisas que a legislação não contempla, mas deveria contemplar? Isso com toda a sua experiência. Pergunta de vestibular. Você quer a cadernetinha? Mas assim, Olha, que pergunta, hein? Que pergunta difícil. Esse exemplo do concentrador, ele é real, né? Nossa. mas acho que teriam muitas Eu outras. acho que tem muitas... muitas. Sim. Eu até vou dar um outro exemplo, até querendo saber também o que você acha disso, né? Até recentemente teve no Fantástico teve uma... Como que fala? Uma reportagem falando sobre cuidadores, que na verdade não existem cuidadores no Brasil no sentido legal. A profissão não é legalizada. Como é difícil, né, pra gente como gestor e tudo mais, como que você conduz? Porque a pessoa quer ser registrada como cuidadora, mas a gente não pode fazer porque não existe. Isso. Eu acho que quando associando essa questão da pergunta e a questão do cuidador, você fazer uma estratificação por grau de dependência mais realista, e aí nós temos que iniciar lá desde da RDC, da Anvisa. Então, porque nós sabemos, quanto mais dependente, mais a demanda de um cuidado assistencial e mais um profissional capacitado e habilitado. Em relação ao cuidador, o desafio, acho que vem
um passo antes, né? Um ponto antes, na verdade, que é a questão dos cursos. Então, o momento em que nós não temos uma legislação, uma orientação do MEC obrigatória sobre a carga horária exigida, mínima e máxima de um curso de cuidador, eu acho que começa aí. Porque, claro, durante um processo seletivo, né, nós já iniciamos, me fala um pouco da sua experiência como cuidador. Pela experiência, a gente já consegue distinguir se realmente ele teve uma atuação como cuidador ou como acompanhante. Sim. Porque isso vai impactar totalmente a entrega dele e o entendimento da orientação que nós vamos passar sobre a função dele dentro do residencial. Então, acho que vem, primeiro, a luta, antes da gente pensar em regulamentar ou não regulamentar, vamos pensar primeiro no que nós estamos oferecendo em relação à educação para esse profissional, para aí a gente discutir essa regulamentação, mas de uma maneira faz todo sentido. Que a gente vai fortalecer o profissional. Ele vai entender que existe, sim, uma carga obrigatória, uma grade curricular que vai fazer sentido para ele lá na frente, porque muitos também têm a necessidade do trabalho, procuram ali algo para ter uma renda a um curto prazo, porém, ele aposta tudo ali. E às vezes não é nem um curso de qualidade que ele pode ter vai ter uma descredibilidade por conta do curso, e não porque ele não é uma boa pessoa. Mas por conta do curso, né? Porque quando você pega o currículo, tem 2 horas de curso de cuidador, Exato. a gente sabe que existe. Existe. Na hora eu olho e já falo, opa, como? A gente confia muito mais naquele cuidador que cuidou da avó por 5 anos e deu banho e fez isso e fez aquilo. Aí você fala, peraí, isso aqui é muito mais um perfil de cuidador sem o curso do que aquele que fez um curso de 2 horas. Exatamente. Né? E assim, você já rodou, já viu muitas casas e seguindo ainda essa linha de raciocínio de a pessoa não estudou para aquilo ou tem pouco conhecimento, mas quando a casa de repouso ali mostra toda uma questão de normas, de regras e tudo mais, e o que muda quando essa cultura, quando esse cuidador ali que passa a ser efetivamente um cuidador e entende aquela cultura e começa a seguir aquela cultura, o que muda dentro da casa de repouso mesmo? Ele consegue absorver isso e fazer com que ande ou... Porque assim, eu vejo, a gente tem bastante resistência lá, quando a gente quer colocar, por exemplo, a Gere Fácil aqui, né? Que a gente está humildemente aí fazendo propaganda para eles e agradeço novamente. Mas assim, lá o sistema, quando ele funciona, quando ele é alimentado, é muito melhor. A família consegue visualizar os sinais vitais, a gente consegue visualizar, enfim, as medicações que foram administradas. Acompanhar tudo de uma... Só que essa pessoa que vem de fora, ela não entende aquela importância. E aí, quando entende essa importância de seguir essas normas e regras, como que é? Bom, aí você vai atingir lá uma taxa favorável dos seus indicadores, então você vai conseguir atingir os resultados, mas é o que eu sempre digo, né? A gestão, ela é feita por exemplo. Então, quando a sua equipe vê que você está botando confiança, que você está fazendo, muitas vezes você tem que entrar lá e mostrar o passo a passo, mas ter ali o seu braço direito, a sua pessoa de confiança, que vai monitorar, vai acompanhar, vai fazer com que a equipe coloque em prática uma orientação, uma nova ferramenta, é o que vai fazer a diferença. Então, você conseguiu passar isso para a sua equipe, você deu o exemplo e mostrou que é algo que sim... Vai trazer importante. Isso, vai trazer melhoria para o dia a dia dele, aí você vai conseguir sair da operação e sentar ali na cadeira da estratégia. Então, você vai conseguir ter uma maior segurança no cuidado, na entrega da sua equipe. Porque a gente fica super tranquilo, né? Olha, eu falei para seguir o caminho A. E a pessoa seguiu o caminho A. Ai, agora eu posso respirar. Então, ela vai chegar bem. Sem dúvida. Então, é isso. Mostrar a importância, mostrar os benefícios para a equipe, para o colaborador, para o cuidado de modo geral. Porque assim eles vão conseguir entregar
com O resultado bons final resultados. é completamente diferente, Sim, né? Quando eles estão caminhando nesse processo, é completamente diferente o resultado final. Para o idoso, para a família, Isso, para o residencial exatamente. e para o próprio cuidador, na verdade. É Com que certeza. existe um processo até eles aceitarem Isso. isso. Eu costumo falar para eles assim, olha, mas vocês não estão entendendo, mas quando tiver o sistema tudo lançado, vocês vão trabalhar menos. E realmente, porque é muito mais prático. Um monte de papel, e anota aqui, agora passa para lá, agora a família pediu, tem que anotar. Gente, o sistema tá lá, tá prático, é muito mais rápido, né? Exato. E a informação tá mais visual, tá de pronto. Né? Não preciso buscar, tem que ir lá pegar o prontuário, vou procurar em qual aba que tá, em qual... Será que eu esqueci de dar medicação? Não, olha lá, Isso, ticou, confere. isso. Pronto, então não esqueci. Exatamente. Tá? Foi feito. Mudando um pouquinho o rumo, eu queria entender o seguinte, porque assim, a gente está falando de casa de repouso aqui, mas a gente puxa um pouco pro forma como que a gente conduz uma casa de repouso, que é aquela casa de repouso mais tradicional. Mas você comentou, por exemplo, que tem prédio de casa de repouso. E eu sei que existem outras formas, né, que não é necessariamente casa de repouso, mas são formas que também são paralelas ali. O que você vê pelo Brasil? Quais são as tendências dessas outras modalidades? Desculpa. Imagina. Hoje tem-se uma procura do idoso que vai procurar uma instituição para conhecer e para futuramente ele virar um hóspede, né, um acolhido, um residente do local. Então, o que tem surgido no mercado como tendência? Casas que têm um olhar voltado para a hotelaria. Então, que muda desde a sua estrutura física até os elementos, sejam os itens decorativos, a apresentação do colaborador. Então, para quebrar um pouco até essa visão estereotipada, né, dos antigos asilos, eles têm mudado a forma de se apresentar, o layout. Então, desde o colaborador, os espaços, os itens decorativos, essa apresentação como um todo. Muitos não têm mais placa na fachada. Mais aconchegante, parece mais casa mesmo. Isso, mais casa. Isso pensando desde modelos residenciais até o chamado senior livings, que aí é uma estrutura verticalizada, que tem a possibilidade dos apartamentos. Amor, nossa produção já falou que o tempo acabou, eu tô Nossa, bem... eu tô adorando essa conversa. Eu também tô adorando essa conversa. Então ela vai voltar mais Eu acho vezes. que a gente vai ter que fazer uma parte Acabou, 2, talvez 3, porque... Acabou, Jesus. Quanta coisa aqui, hein? A gente... Eu acho que com você a gente consegue realmente... Um dos nossos propósitos que é realmente instruir a população. Por quê? Eu vejo que quando eu tenho alguns exemplos nossos do residencial, que eu falo que Deus colocou no nosso colo um residencial, né? Que a gente caiu no nosso colo, a gente vestiu ali, vamos fazer. E aí a gente foi fazendo de uma forma que a gente percebeu algumas por exemplo, atividade todos os dias. A gente começou a fazer, segunda a sexta. Outros residenciais começaram a copiar essa boa prática. E outras coisas que a gente tem feito, por exemplo, agora, a gente está falando do Gere Fácil. Talvez os outros residenciais não tenham, mas, vão acompanhar, vão ver, vão seguir essa boa prática também. E tantas outras coisas que podem acontecer. E da mesma forma, a família. Sim. Então, assim, quando a gente mostra todas essas informações para a população, eles batem lá... Oi, mas como assim? Não tem um médico aqui uma vez por semana? Exatamente. Por quê? Mas aqui é lei, isso é regra, isso é norma, tem que seguir. Então, assim, acaba que de modo geral, todas as casas conseguem melhorar o seu nível de qualidade. Isso. E, assim, confesso que poderia não estar replicando isso e falando, estou fazendo certo aqui, estou bem, vou ter cliente para sempre. Mas, assim, e quando chegar a minha vez? Como que vai estar o nível... Exatamente. Né? Quando chegar a nossa vez, como que vai estar o nível dessas casas de repouso? Aí ou me estruturo muito bem para ir numa muito boa, ou e aí, como que vai ser? Né? Então, a ideia é proporcionar que todas realmente cresçam. Com certeza. A nível de informação. Então, de verdade, eu fico bem triste de a gente ter que terminar já. Mas com certeza... Vamos fazer um novo episódio. Com certeza. Vamos fazer um novo episódio, se estiver disponível. Com a gente certeza. volta aqui e conversa um pouquinho mais. Então, assim, foi muito bom.
Gostamos bastante. Obrigada pelo seu tempo, Larissa. Imagina, muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Contem comigo aí. Muito obrigada. E para você que está seguindo aqui agora nosso canal, aponte aqui a câmera do seu celular para o QR Code, siga as nossas outras redes sociais, o Residencial Amar, o André Mastrorrocco, a Michele Mastrorrocco, a família Mastrorrocco. E você tem o seu arroba também? Tenho @Geroquali. @Geroquali. Então, também vai aparecer aqui para você o QR Code da Larissa, da empresa dela. E é isso. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.